Não serão em todas, porque hoje nós nos dedicaremos às funções de contagem, que são funções bem úteis para realizar controles dentro das tabelas que vocês estiverem criando. Nós vamos passar 3 funções de contagem e cada uma delas vai aumentando o grau de especificidade na contagem que você vai fazer. Umas não tem muito critério, outras têm um critério médio e outra em específico, uma última, tem o máximo de critério possível, porque você que determina qual que será, tá? Então, pegando as 3 funções, a gente está bem tranquilo sobre a parte de contagem. Essas funções são funções estatísticas, tá? Se vocês forem procurar por elas no assistente de funções, elas vão estar nessa aba de funções estatísticas e vamos dar continuidade aqui. Primeiramente, aí é o assunto que a gente vai abordar. Hoje nós vamos ver a função conte-valores, a função conte-num e a conte-si, e depois eu encerro com o exercício. O exercício não é tão extensivo, mas é porque essas 3 funções elas também não são muito extensivas. Se você entende como é que uma funciona, você vai saber que essa daqui é melhor e pronto. Tá? Então, entendeu as 3, você vai usar só a última. Mas tem que entender as 3. Mas você vai usar só a última. Mas tem que o quê? Entender as 3. Acho que deu para entender o que eu quis dizer. Então, vamos começar aqui com a conte-valores, a primeira função de contagem em si. Aqui tem uma definição geral do que são funções de contagem, para depois a gente ir para conte-valores, tá? Então, são funções necessárias para apontar quantidades de valores numéricos ou de qualquer outro parâmetro que você deseja contar ou ter uma métrica. Boa parte delas são como funções básicas. Quando eu falo que boa parte delas são funções básicas, é porque boa parte delas se descreve somente com igual, o nome da função e o intervalo de dados. É isso que faz uma função ser básica para mim, tá? Então, se eu digo que algumas delas são básicas, é justamente por isso. Se em algum outro momento aparecer uma diferente, é porque essa especificamente demanda coisas a mais. Vamos para conte-valores. Caso você esteja fazendo pelo celular... Ih, minha joia, humilde quem? Caso você esteja fazendo pelo celular no seu Google Planilhas, a conte-valores é a conta, certo? Se você tivesse problema de tradução, você utiliza essa função aqui. É uma função usada para contar a quantidade de células preenchidas com alguma informação. Então, ela não tem critério nenhum. Ela vai contar letra, vai contar número, vai contar espaço, vai contar qualquer coisa. No final da sua função em si, ela vai retornar todas as funções que estão, todas as células que estão só preenchidas, não importa com o que. Então, das 3, ela é a menos criteriosa. Então, como ela não tem critério, ela não serve exatamente para contar algo específico. Ela só vai servir para você elencar o que tem texto ou o que tem preenchido e pronto. Se você vai utilizar isso daqui, beleza. Ela é a que a gente não utiliza quase nunca, tá? Só comentando. Então, vou fazer umas breves demonstrações aqui no arquivo de aula, tá? O arquivo de aula, o arquivo de aula é sempre o que eu utilizo para fazer as demonstrações das funções. E o que eu vou fazer? Eu vou contar nessa coluna aqui todas as células que tiverem algo preenchendo elas, tá? Como é que eu faço? Eu faço com a função conte-valores, igual conte.valores. Olá, meu jovem. Como nós estamos falando aqui do Google Planilhas, se eu clicar aqui, ele já preenche o nome da função e abre o parêntese. E aí só fica faltando um intervalo. Selecionei, e aqui eu vou contar todas as células que têm preenchimento nesse intervalo. Dou meu Enter e ele me respondeu aqui 11 células, porque da célula que eu selecionei até a última, tem 11 com alguma coisa, com alguma informação. Mas vamos para demonstrações mais específicas. Aqui eu vou preencher com intervalo misto, entre letras e números, tá? Pronto. Tem um intervalo misto de letras e números. Se eu selecionar elas aqui, eu sei, obviamente, que eu estou com 8 células preenchidas e pronto. Eu não precisaria realizar uma contagem. Mas, como nós estamos aprendendo, então é bom ser didático, eu quero fazer uma contagem dessas células, de quem está preenchido e quem não está. E aí, minha joia? Se eu fizer isso, é igual conte.valores, clico na minha função, seleciono meu intervalo e tudo aquilo que tiver preenchido com qualquer informação aqui, ele vai contar. Contou com 8. Mas e agora se a gente começar a ser menos criterioso ainda e começar a avacalhar para a própria função? Se, por exemplo, eu vou trocar esse 1 aqui por 0, vocês acham que ele continua contando? 0 é um número, ele continua contando aqui, ó. Vou até marcar aqui o que eu estou fazendo. Contagem. 0 é um número, ok. Mas se eu pegar aqui qualquer valor desse e dar um delete, ele começa a diminuir, porque ele só conta o que está preenchido, independentemente do que esteja preenchendo, ele só conta o que está preenchido. Se eu não me engano, eu posso fazer isso. Vou pegar essa célula, vou digitar uma barra de espaço e vou dar o meu Enter. Ele considera como se fosse uma célula preenchida com conteúdo do mesmo jeito, porque independentemente de qualquer coisa,
Uma barra de espaço é um caractere. E ele conta o que está preenchido. Até esse tipo de coisa. Aqui era um... Oi, minha jovem. E aqui era um B, né? Se eu selecionasse um intervalo um pouco maior, por exemplo, aqui, para essa função, eu selecionei somente isso. Se eu pego um intervalo maior, mas ainda assim, sem informações, de novo, ele vai ignorar as células que estão vazias e ele só vai contar as células que têm informação. Continua contando exatamente 8. Só vai começar a contar alguma coisa se eu sair preenchendo nesse intervalo que eu indiquei mais coisas. Aí, de fato, ele vai entender que precisa ser contado, tá? Deu para entender como é que funciona a função conte valores? Quem não? Pronto, então eu vou explicar mais uma vez. Eu vou pegar outro intervalo de dados que fique mais intuitivo, tá? Porque aqui tá meio zoado e eu quero deixar mais explicativo. Aqui eu vou preencher e eu vou até colocar bordas para vocês entenderem exatamente o que eu estou fazendo. Pronto, isso aqui é o intervalo. Quando eu me referi a ele, é porque é o intervalo de dados que eu estou trabalhando, tá? Então, eu quero fazer uma contagem para saber quantas células aqui eu tenho preenchidas. Só quero fazer uma contagem. Se é a contagem mais básica, então é com a função mais básica. A função mais básica de contagem é a conte valores. Conte ponto valores. Quando você coloca conte ponto V, já aparece a que eu quero. Basta eu clicar que eu seleciono a função em si. Depois, o que falta é o intervalo. E o intervalo de dados vai ser esse. Iniciando aqui da nossa J3 e indo até a J12. Cliquei, segurei e arrastei, está lá o intervalo. Depois, quando eu der meu Enter, ele vai me retornar um número. E é o número exato de células preenchidas nesse intervalo. Se é preenchida, é com qualquer coisa, com qualquer tipo de caractere. Tudo que tiver informação, ele conta nessa minha contagem final. Só não vai contar se não existir nada, se eu deletar as informações. Aí ele deixa de contar, tá bom? Então, o Jonatas, o Show é meu aluno e o Manuel também é meu aluno. Deixa eu preencher aqui de novo. Ficou melhor agora, para quem não tinha entendido? Pronto? Suave o pessoal que chegou agora, que tá pegando a função aqui de cara. Deu para entender mesmo assim? Mais ou menos? Pronto. Só para explicar por cima o que a gente está fazendo, a aula de hoje é dedicada a funções só de contagem, tá? São 3 funções diferentes. Uma sem critério, que é essa daqui, que conta letras, números, caracteres, qualquer coisa. A outra vai ter critério, um critério bem básico, que são para números. E a última, o critério é você que usa. Você conta de acordo com o que você quer contar, certo? Então, essa aqui foi a mais básica e agora a gente vai para outra. Eu vou até chamar isso aqui de contagem 2. E eu vou colocar o nome da função. Pronto. A outra função está aqui no nosso slide, que é a conte.num. O que é a conte.num? É uma função de contagem somente para valores numéricos, independentemente do formato. Se o formato de fração, formato de data, formato de moeda, qualquer coisa que seja só número, ele conta e pronto. Tá? Então, no lugar, se a gente utilizasse a conte.num naquele mesmo intervalo do exemplo anterior, ele só contaria 5, porque lá só tem 5 números, o restante é letras, tá? Oi. Oi. Tudo? Não, é Brena. Não, deixa pra mim, eu pego depois. Oxi. Não quer, eu quero. Olá, Taíde. Olá, minha joia. A Taíde, esse não é cardíaco e aqueles ali funcionam. Aqueles outros dois. Esse não é cardíaco não, Taíde, pode ficar. Não é cardíaco não, pode ficar. Tem que contar se o computador é cardíaco ou não. A Conte.num, queridos, caso você queira fazer com o seu Google Planilha e ele esteja em inglês, é a count, somente isso, tá? Diferente aqui da conte valores, que é conta, a Conte.num é count, tá? Se na célula tiver número e texto. Ele ignora o texto e só conta o número. Aliás, espera, se na célula tiver número e texto, ele não conta. Ele só conta se tiver apenas números, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos da função, lembrando que a conte.num precisa lembrar do acento agudo no N, tá? No N não, no U. Só que se você colocar conte ponto e o N, ele já vai entender que é uma conte.num que você quer, não vai precisar digitar tudo.
Vamos demonstrar aqui no nosso Google Planilhas, tá? Deixa eu colocar aqui o Taíde na aula. Vamos voltar para o arquivo de aula. Aqui a contagem 1 feita com a conte valores. Aqui vai ser a contagem 2 feita com a conte num. Como é que a gente faz? Igual conte.num, já aparece a função que eu quero, clico nela para preencher e aí só seleciono o intervalo de dados. Dou meu Enter e aqui ele contou apenas 5 porque só dessas 10 células, apenas 5 estão preenchidas com números, tá? Se eu substituísse aqui por números também, ele começaria a contar também, independentemente do valor. Agora, se eu substituo por um número e aliás, por uma letra e um número, ele ignora, tá? Se eu colocar um número e uma letra, ele continua ignorando, beleza? Pronto, deixa eu voltar aqui para A, B, C, D e E, e eu vou perguntar para vocês quem foi que conseguiu captar aqui a ideia da conte num. Querem que eu explique de novo? Eu explico de novo. Ou essa tá suave? Explico de novo? Beleza. Primeira função, serve para contar tudo que tiver preenchido. Segunda função, serve para contar tudo que for número, tá? Independentemente do formato do número, ela só conta o que for numérico. Então, eu usei no mesmo intervalo as duas funções, tá? Nessa daqui, nessa primeira, para o pessoal que chegou agora, é a conte.valores. Cliquei, selecionei o que eu quero, seleciono o intervalo, que eu quero trabalhar com esse intervalo, e dou meu Enter. Aqui deu 10, porque para ela, se é letra, se é número, não importa. Isso pode até ser um caractere, ela vai continuar contando do mesmo jeito. Não tem critério nenhum. Duas pessoas para colocar em sala, o Juarez e a Joycelyn. Pronto. Agora essa outra que é para contar só números, igual conte.num, nem precisa chegar a digitar o N e o acento agudo, tá? Se você coloca só o N, ela já entende qual que é, porque não tem nenhuma outra função que é conte.n e mais alguma coisa, é só essa. Se eu clicar, basta selecionar o intervalo. Mesmo intervalo da outra função, a diferença é que essa coleguinha aqui só conta números, tá bom? Então, como eu falei também lá na frente, se eu substituir isso aqui por números, ok, ele começa a contar. Mas só se eu fizer isso. Geralmente, quando você está trabalhando com intervalo, você não pode chegar e modificar o intervalo. O intervalo já está ali por algum motivo, já foi preenchido daquela forma por algum motivo. Se é uma tabela com dados, a maioria das vezes que você vai fazer um relatório, a pessoa só te entrega os dados. Ela não quer que você mexa nos dados, só quer que você faça as análises. Isso aqui é uma função para analisar informações, tá? Vamos para a última. A última de hoje. Nossa, mas já, Timóteo, isso já. Não é porque vai acabar e vocês vão para casa, não. Não é assim também, não. Mas eu também hoje não vou ficar segurando vocês até 4 horas em ponto se todo mundo terminar a atividade 3h25, 3h30. Por mim, tá tranquilo. À medida que a gente termina muito cedo, tem gente que termina no mesmo horário que eu para sair. Podem ficar tranquilos, tá? Eu não sou, tipo, já falei algumas vezes, não sou para ficar enrolando aluno, não. Detesto quando fazem isso. Terminou a atividade é porque você entendeu tudo que era para entender. Se entendeu, segue o bonde. Se não entendeu, fica comigo até entender. Tá? Vamos para a última, que é a conte-se. Por mais que explicar ela encerre o conteúdo teórico da aula de hoje, não é exatamente por isso que a gente acaba a aula, porque eu vou para explicar essas funções aqui, todas essas partes que eu quero fazer, inclusive tem até umas que já estão preenchidas, que eu não deveria ter preenchido, pronto, ninguém viu, e depois a gente passa para a nossa atividade. Essa aqui vai ser a atividade de hoje. Tá? Vamos voltar para cá, para conte.se. A conte-se é a count if em inglês, tá? If é em inglês, e if, inclusive, é uma parte de lógica de programação, porque isso aqui é para você criar arranjos e criar também repetições, tá? Então, no caso do conte-se, o que você vai fazer? É uma função para contagem de acordo com o critério que você estabelece. Você que cria. Uma conta número, outra conta qualquer coisa, e essa daqui conta tudo que você criar ela para fazer, tá? Então, os parâmetros dela, quando você estiver criando, você tem que lembrar daqueles operadores lógicos que a gente reforçou na aula passada, que inclusive explicamos, maior, menor igual, diferente, igual. Você vai lembrar daquilo para criar o seu próprio parâmetro para contagem. Então, o intervalo dela também é parecido, até metade dela, até mais ou menos essa parte aqui, ela é igual a todas as outras, tá? O que vem depois do ponto e vírgula é o que diferencia, porque se você tentar fazer o restante igual, aí não dá muito certo, não. Então, para exemplos dela, eu começo com igual conte.se,
o intervalo de dados que eu quero trabalhar e depois exatamente o que eu quero procurar. Tá? Lembre-se de colocar as aspas, independentemente se for texto ou se for número. Se eu quero procurar nesse intervalo a palavra valores, coloco valores entre aspas. Se eu quero procurar nesse intervalo os números maiores do que 10, eu coloco entre aspas maior do que 10. Se eu quero procurar exatamente igual a 1, eu coloco 1 e ele vai procurar isso. Se eu quero procurar palavras diferentes de Crisucho, como nesse exemplo, eu descrevo exatamente assim. Tá bom? Então, vamos para o nosso arquivo de aula. Aqui, eu vou querer procurar todos os valores numéricos maiores do que 3. Tá? Então, igual, conte.si, tem o cis e tem o si, a gente está lidando com o si, tá? Cliquei, primeiro de tudo, seleciono o intervalo, até então está de boas, coloco ponto e vírgula, e aí, o que eu estou procurando? Eu tenho que dizer para a nossa função. Entre aspas, eu estou procurando os números maiores do que 3. Coloco o sinal de maior, o 3, fecho as minhas aspas. Se eu tiver toque, fecho o parêntese e dou meu Enter. Ele me retornou 2. Por quê? Só tem 2 números que são maiores do que 3. O 4 e o 5. Pronto. Todo o restante das coisas que você quiser fazer com essa função é de acordo com o que foi cobrado de você ou o que você precisa. Tá? Se você precisar fazer contagens diferentes, se você precisar contar de acordo com o texto, com a palavra, fique tranquilo que isso vai dar certo. Então, eu vou escrever alguns nomes aqui. Pronto. Dessa vez, eu vou realizar... Ó, lembrando aqui que até aquele conte num que a gente fez, zerou porque eu apaguei todos os números. Dessa vez, eu vou usar o conte-si para contar somente as pessoas que foram aprovadas. Tá? Como é que eu descrevo isso? Eu vou até escrever a função do zero de novo, igual conte.si. Clico no nome da função, especifico o intervalo de dados, coloco o meu ponto e vírgula e eu vou procurar por aprovado. Fecho as minhas aspas do meu texto, porque eu tenho que digitar com as aspas também aqui, dou meu Enter, e ele encontrou todos os que estão aprovados, porque esse texto está exatamente igual. Vamos fazer uns testes. Eu vou trocar esse aprovado em um deles por um A minúsculo. Vamos ver se ele continua contando. Ele continua contando, então a função não é case sensitive. Ótimo. Mas se, por exemplo, eu colocar algo a mais assim, ó, ele já deixa de contar. Foi o que eu fiz. Nesse aprovado aqui, eu coloquei um espaço no final. Um espaço faz ele deixar de contar essa célula, tá? O texto não precisa estar exatamente igual no quesito maior, aliás, maiúsculo e minúsculo. Agora, se tiver alguma informação a mais ou a menos, ele deixa de contar sim. Agora que eu apaguei, eu dou meu Enter e ele volta a ter 7, tá? Deixa eu ver aqui, a Kessia entrando na aula agora, minha filha. Legal que hoje é um dia bem específico que a aula já acabou com 15 minutos. E o pessoal que entrou agora vai estar tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que já está tudo preenchido? Hoje é dia. Hoje é dia de ter que tirar dúvidas mais de uma vez. Agora a minha pergunta para vocês é, deu para entender como é que funciona a conte.si? Porque se tiver ficado alguma sombra de dúvida, eu repito. Tá? E aí, pessoal, tá de boas? Se nesse caso aqui, eu quisesse contar o reprovado, como é que eu faria? Vocês vão narrando e eu vou só descrevendo. E aí? Igual. Ah. Tá, se eu selecionar o intervalo aqui, já é ruim, ó. Tem que clicar onde? Ah, pronto. E o que mais? Aí, aí. Tranquilo. Estou muito orgulhoso de vocês. Queridos, tá suave então, o famoso tá rocheda, as nossas funções. Não tem por que eu ficar me desprendendo quando a função é tranquila para fazer. O que a gente vai fazer? Exercícios. Não vou passar o primeiro exercício agora, eu vou preencher essa tabela com vocês aqui, que eu preparei para as explicações da aula, tá? E aí depois eu mando o exercício para vocês fazerem.
tanto no Excel quanto no Google Planilhas, vai ficar de boas. Tanto é que eu vou até optar por pegar essa função que eu estou fazendo e eu vou passar ela para o Excel, para o pessoal não ficar achando que não daria certo. Deixa eu só limpar aqui. Pronto, vou pegar isso daqui e vou passar para o Excel, tá? Pronto. Aí... E outra, uma dica para o pessoal que sempre faz essa mesma conversão que eu faço. Pega a tabela para fazer pelo Excel. Só selecionem todas as informações da tabela, tá? E depois disso, vocês cliquem com o botão direito, vão na opção formatar célula e é só ajustar aqui no alinhamento e desmarcar a quebra automática. E aí ele vai ficar bonitinho como precisa ficar, tá? Depois é só aumentar o tamanho do que precisar e aí tá tranquilo, ok? Agora a gente vai seguir aqui para as explanações. Deixa eu só aumentar o tamanho disso daqui. 2 cliques resolve, 2 cliques resolve, 2 cliques resolve, 2 cliques resolve. Esse meu exercício, a proposta dele era criar um orçamento familiar da família do tio Crisel, tá? Ximenes Cordeiro é a família do Crisel. O vulgo Crisucho. Não sei não, né? Que eu tô de sacanagem. Crisucho. Olá, minha joia. Então, a descrição, quando isso aparecer em algum momento das tabelas de hoje, é só para vocês colocarem exatamente com que vocês estão gastando aquele dinheiro. Tá? Se é com alimentação, essa descrição é assim. Não precisa ser extensiva. Tipo, a alimentação especificamente com arroz, feijão, não sei o que. Isso é desnecessário. Para esse caso aqui é desnecessário. Então, como alimentação, a família do Cris em janeiro gastou 600, fevereiro 650 e 625. Não precisaria fazer uma média aqui desses gastos. A gente vai fazer uma média com outra parte da nossa tabela, tá? Então, para cá, se eu quero fazer esse total mensal que tem aqui para preencher, o que vocês acham que seria? Tempo. Oi? A soma? Alguém concorda, alguém discorda? Concorda? Pronto. Igual soma, clico na função, seleciono meu intervalo, dou meu Enter e eu tenho o valor, tá? Queridos, eu quero que a partir de hoje vocês sejam sempre práticos. Já fez essa soma aqui? Tem um quadrado para preencher aqui e aqui. É para fazer a mesma coisa. Se é para fazer a mesma coisa, leva o seu cursor até a marca da nossa alça de preenchimento, clica, segura e arrasta e pronto. Oi? Que bom, meu jovem. Então, deixa eu só pegar aqui essas formatações e passar para as outras, porque também é necessário aqui. Aqui é maior gasto e menor gasto. Faltou só uma bordinha de cima, ó. Calma aí que eu tenho toque. Não ficou igual. Calma aí que eu tenho muito toque. Insistente, você é insistente, tudo bem. Se clonar a formatação não funciona, não sei o que vai funcionar. Ok, vai ficar assim por enquanto. Mentira, não vai ficar não. Não vai ficar não, não vai ficar não. Show da borda, nem que se fique dessa cor aqui. Já tá em todas, já tá em todas. Calma aí, tá, pessoal? Se eu não me sabotar, eu não sou eu. Nem que... Pronto. Tá com lápis para desenhar. Você vai ficar do jeito que eu quero, ou quase. Agora tá, pronto. Estou satisfeito e feliz. Aqui é o maior gasto e o menor gasto. Eu quero um palpite para quais são as funções que a gente vai utilizar aqui. Máximo e mínimo. Sabe por quê? Porque eu não quero saber o maior absoluto. Se eu quisesse saber o segundo ou o terceiro, o maior valor, teria sentido. Se não, máximo e mínimo e maior e menor para o valor principal, o primeiro valor, ou primeiro maior valor, ou primeiro menor valor, dá no mesmo. Então é melhor usar o máximo e mínimo que você escreve menos, tá? Então aqui seria igual ao máximo, não esqueci do nosso acento agudo, clica na função, seleciona os valores, porque eu quero saber qual foi o maior gasto desse mês para essa família. Dou meu Enter, foi 600. Clico na célula, levo meu cursor de novo até a alça e jogo para as outras, porque eu posso fazer isso agora, tá? Legal que ele vai, né? Eu não vou nem me preocupar com isso. Você quer ficar assim, você fica, tá? Você fica, você é você. E aqui é o mínimo porque eu quero saber o menor valor de todos. Ponto. Não tenho o que discutir. Seleciono a minha coluna. Provavelmente, se eu passar isso aqui adiante, ele vai acabar com as outras formatações. Nisso aqui tu não mexe, né? Beleza, Excel. Por isso que eu prefiro o Google Planilhas. Dá zero porque em alguma das colunas tem zero, tá? E agora, para o assunto de hoje. Total de contas. Como é que vocês resolveriam aqui no total de contas?
Eu já dei até a pista. Isso aqui já foi conteúdo da aula de hoje. Só dei 3 funções na aula de hoje. É uma das 3. Conte-se. Vamos lembrar aqui o que é uma conta em casa. Quando chega os boletos da NET, é uma conta. Quando chega a conta de luz para pagar, é uma conta. Quando chega, sei lá, a fatura do cartão da tua mãe, é uma conta, tá? Então, número de contas aqui seria o quê? Com qual função? Conte valores é um ótimo palpite. Eu coloquei esse número de contas aqui, dá para resolver com qualquer uma delas, na verdade, tá? É só pensar em uma coluna específica. Mas se tem uma que possa utilizar, que só vai ser nesse momento que ela vai ser útil, é a conte valores, tá? Por quê? Se eu coloco igual conte valores aqui, conte.valores, eu só tenho que selecionar uma das colunas, porque só uma delas, de fato, é uma conta. Porque se eu colocar todas aqui, ele vai marcar todas essas aqui e pronto. É como se eu tivesse várias contas ao mesmo tempo. Mas não. As minhas contas são alimentação, transporte, gasolina, energia e tal, porque cada uma delas é um gasto que eu preciso. Tá? Preciso ser sanado. Então, se eu der o meu enter aqui, eu tenho 10 contas para pensar sempre, tá? Aí, independente da minha renda, isso aqui eu tenho que pagar. Então, o total de números. Lembrando, tabela de dados é tabela de dados. Isso aqui já é análise de dados. Tá? Então, isso aqui não conta mais com nada. Se você for fazer alguma contagem com isso, estiver considerando esses números, você vai sempre contar errado. E aí, para os números? Você respondeu todas. Que orgulho. Mas alguém aí tem um palpite? Não, eu estou valorizando o seu palpite. Conte-num. Gostei da ênfase aí, minha joia. Igual conte.num. Por quê? Porque é a única função que só conta números, tá? Ela é a única que tem apenas esse propósito. E aí o que você faz? Você seleciona a parte que tem os valores numéricos. Mesmo que você selecione tudo, ele só vai contar números, tá? Então, se você selecionar por engano todo o intervalo, não teria problema, porque ele só contaria os números. Então, se eu der o meu enter aqui agora, tem 30. Mas se eu selecionar apenas os números também, ele vai contar 30 do mesmo jeito, porque ele simplesmente ignora os outros, tá bom? E agora a gente vai para a nossa próxima função, total de contas acima de 200. Então, vamos para os palpites de como isso aqui funcionaria. E aí? Conte.se, clico na função, e aí? O intervalo de dados seria qual? Oi? Deixa eu ver aqui no chat. Menor que 200? Não, de fato são 2 pontos, mas onde começaria e onde terminaria? Só os números? É um bom palpite. Eu queria só que você dissesse exatamente o intervalo. Tipo, começa de célula tal e acaba célula tal. Pronto. Claro que é sério, minha joia. Isso é ser didático. Porque à medida que você captou, tem gente que não captou. Entendeu? Aí isso pode ser que dê uma ajudinha. B3, D12. Beleza, minha joia? É isso mesmo. Falta o quê? Tu tá me perguntando? Pronto, gente. É isso mesmo. Só os valores maiores que 200. Pronto. Só 6 contas foram acima de R$ 200. Total de contas acima de 125. Deixa eu colocar aqui uma coisinha diferente. E aí, palpites? Tá, oi? Vou até separar aqui. Igual, conte-se. Tem uma mensagem aqui no chat. Olha aí. Olha o Fernandão. Se garantindo, Fernandão. Selecionar o intervalo. Igual ou menor? Maior ou igual. Fernando não tinha cantado a pedra. Maior ou igual também. Parabéns para vocês, tá? 125. Fecha as aspas. Fecha o parêntese.
Maior ou igual? Eu não sei se ele entendeu exatamente, porque está marcando em preto. Eu acho que o Excel vai ter algumas dificuldades aqui. Deu certo. É porque geralmente ele troca a cor do critério. Deixa eu ver se aqui... Não, ele não trocou aqui? Não, não trocou. Calma aí, agora a dúvida é minha. Não, ele não troca? É bizarro. Só um minuto, tá, pessoal? É dia de aprender uma coisinha nova. Eu mesmo, não tô falando nem de vocês. Conte.se, porque eu não me lembro se o Excel ele faz a troca de fato das cores. Mas eu quero ver se o Google faz, tá? Ó, o Google faz. O Google faz a troca das cores em si. Eu prefiro assim, porque quando fica com a cor normal, parece que eu estou errando. Aqui eu me sinto como se eu estivesse fazendo algo que o meu editor está entendendo. Mas vocês estão corretos, tá? Isso aqui foi só uma ponderação minha. Pronto. E o total de contas zeradas? E aí? Igual. Conte.se. Abre aspas. B3, B12. Ponto e vírgula. Menor que zero? Aqui eu acho que não precisaria do igual. Ah, não parece uma carinha? Parece uma carinha, pô. Não precisa do igual. O igual seria só para texto. Ou nem isso, acho que nem o texto. Parece uma carinha muito fofinha. Pronto, a última coisa que eu pediria para vocês, caso isso fosse um exercício, é que vocês lembrassem de colocar os valores que são moeda como formato de moeda, tá? Se em algum momento aparecer esse tipo de notação, aqui no caso é porque eu coloquei um zero, tá? Esses aqui ainda são valores de moeda também, e aqui não, porque são dados que eu estou gerando. Então não tem por que formatar como moeda aqui, tá bom? Tá entendido para todo mundo? Tá suave? A gente já pode passar para a atividade zona. Ô, glória a Jeová, eu gosto assim, quando tá tipo sintonia 100%. Deixa eu pegar aqui a atividade então. Copiar o link. Antes disso, eu vou ver como é que tá ela, tá? É essa daqui. Vou ver se eu não respondi nada, porque eu tenho um hábito horroroso de sempre responder as minhas atividades. Eu mando para vocês com a parte respondida. Eu não sei se vocês notam, mas tem sempre uma coluna que tá com a resposta. Acontece, tá? Acontece nas melhores famílias, tá? Desculpa. Foi mal. Pronto. O link tá no chat. E aí é aquele esquema. Clicou na tabela, tem aqui ela disponível para fazer o que você quiser, só que você precisa logar uma conta Google para editar através do Google Planilhas, ou só copiar todas as informações, como eu estou fazendo aqui, ó. Selecionei tudo, dei o meu Ctrl C, vou para o meu Excel e taco o meu Ctrl V, tá? E aí, se ficar desregulado, botão direito, formatar células, no alinhamento você quebra o texto automático, tá? O negócio aqui é que só tá zoado por causa das bordas, mas é só tirar elas depois, tá? Só deixar sem borda. Ou sem borda, ou deixar a borda preta. Aí vocês podem ficar à vontade para fazer as edições depois. Só aumentar o tamanho e tal. Se bem que ficou feião, né? Pronto, já estou ajustando aqui mais ou menos como seria. Deixa eu ver aqui, cor da linha. Automática, vou tacar preto. Legal que ele abre para eu desenhar. Ai, Excel, tu é tão pouco prático, Excel. Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso de um por um, não, Excel. Jesus amado. Google Planilhas é muito melhor do que você, tá? Só digo isso. Pronto, deixa eu ver aqui. E tem como mandar por e-mail, não? E-mail, meu bom? Tem, manda teu e-mail aí no chat. Pode mandar. Tô pelo celular e quero fazer pelo PC. Manda teu e-mail que eu mando agora. Copiei aqui. Oi? Sim, sim. Calma aí. Deixa eu só mandar aqui pro Fernando também. Vou abrir para pesquisa. Só um minuto, deixa eu só mandar o arquivo para um aluno que está pedindo por e-mail, tá? E aí eu já dou um help em vocês.
Uhum. Uhum. Aí, Fernandão, eu mandei, tá tanto na mensagem quanto no assunto, tá? Pessoal, para quem não pegou a ideia da atividade, eu quero que vocês. Só um minuto, deixa eu só explicar uma coisinha aqui, tá? Eu não sei como é a organização familiar de nenhum de vocês. Então, eu não coloquei filho, filha, mãe e pai, porque talvez isso fosse até meio que agressivo. Então, eu coloquei avô, mas você pode trocar por qualquer pessoa. Se você mora só com a sua mãe, se você mora com sua tia, eu só quero que tenha 4 pessoas. Se alguma delas você não conseguir preencher porque você mora tipo com seu pai e somente, coloca o gato, coloca o papagaio, tá? Mas aí você vai arrumar gastos para tanto gato quanto papagaio. Não, eu não quero ofender a família de ninguém, tá bom? E a descrição dos gastos vocês vão colocar exatamente como eu falei naquele exercício. O seu gasto é com alimentação, o seu gasto é com passagem, o seu gasto é com, não sei, erva de gato. Não sei, não importa, tá? Pode falar, meu jovem. Os valores vocês também vão preencher de acordo com o que vocês acham que gastariam. Se quiserem fazer um espelho da família de vocês também, fiquem mais do que à vontade, tá? E aí depois tem só as funções para preencher. Valor maior, maior valor e menor valor, aqui e aqui. Só um momento, eu vou só explicar o restante, aí eu dou um help. Depois disso, totais de gasto, aqui já é para vocês terem um palpite de mais ou menos como é que seria. A média de gastos de membros, como é que você faria essa média de gastos de membros? Ah, Maurício, mas não tem nenhuma parte para eu colocar uma soma geral. Pode colocar aqui embaixo como uma pesquinha, tá? Mas aqui é para preencher com a média de gastos dos membros. Aí vocês que lutem. Soma geral de todos os gastos. Vocês que lutem também, tá? Gastos totais de cada membro. Vocês que lutem mais uma vez. Quantidade de gastos, né? Então, quantidade de gastos, né? Tô dando a pesca agora, vocês que não estão se tocando, tá? Quantidade de gastos. E a quantidade de valores numéricos. Estou dando a pesca de novo, vocês que não estão se tocando, tá? Mas estou dando a pesca de novo. Beleza? Pesca dada, pausa na gravação.